Olá, pessoal. Engenharia na TV, essa semana, falando de um assunto que para nós é injeção na veia. Engenharia pura, pesquisa, desenvolvimento, particularmente voltada à área de mecânica, da área de indústria e voltada ao futuro. Nós estamos aqui recebendo a nossa bancada para esse programa, o engenheiro Gonzaga, que é o nosso responsável maior do Instituto Senai de Pesquisa, em que eu estou passando a palavra ao Gonzaga para que se apresente para nós. Seja bem-vindo, Gonzaga. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Meu nome completo é Luiz Gonzaga Trabasso, também conhecido aqui como Gonzaga mesmo. Sou paulista, da cidade de Descalvado, cidade pequena, mas fica ali na região quase central de São Paulo, próximo de São Carlos, Ribeirão Preto e tal. A minha formação é engenharia mecânica. Eu me formei na Unesp, campus de Ilha Solteira, São Paulo. Primeira turma de engenharia mecânica lá de Ilha Solteira. E eu sempre tive uma vontade de trabalhar também com a área espacial. Então, depois ter feito a graduação, eu me formei em 1982. Hoje eu tenho 66 anos. E aí eu fiz o mestrado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, trabalhando com a área de mecânica orbital. E nesse ínterim, quando eu estava finalizando o mestrado na área de mecânica orbital, também eu trabalhava bastante com a parte de instrumentação, lá no INPE, e então surgiu uma vaga, um concurso de professor no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá mesmo em São José dos Campos, que é contíguo, né? Ali é uma cerca que separa o INPE do ITA, né? E era na área justamente que eu estava trabalhando, instrumentação, sistemas de medição. Então eu entrei como professor em 1984 e fiquei no ITA durante 35 anos. Eu entrei como professor auxiliar. Hoje nem é até difícil entrar nessa vaga, porque para auxiliar bastaria ou basta ter apenas a graduação, né? Depois assistente já precisa ter mestrado e tal. Então eu entrei como auxiliar e passei por todas as titulações do ITA até chegar como professor titular. Mas para chegar aí, então, para chegar no titular, eu terminei meu mestrado e depois fui fazer meu doutorado na Inglaterra, na cidade de Loughborough, fica na parte central da Inglaterra, na área de mecatrônica. Era uma área que estava sendo recém-formada, né? Tanto é que o meu orientador, o James Hewitt, ele tinha ficado no Japão há algum tempo e foi implementar essa área de mecatrônica lá na Universidade de Loughborough, e eu fiz o doutorado lá, né? Terminei meu doutorado em 91, voltei para o ITA e, como você falou, essa parte de indústria é algo que, além da parte espacial, uma área que sempre me chamou muito a atenção, a parte de indústria. E eu sou fundador lá no ITA de um centro que existe até hoje, que é o Centro de Competência em Manufatura, que a ideia é justamente fomentar a relação com a indústria. A partir, então, de uma demanda identificada da indústria, aí, então, a gente, né, elabora um projeto, um demonstrador. Aí esse demonstrador ele é testado na indústria, e aí a indústria, se quiser, por exemplo, replicar ou trazer aquilo para a produção, ela o faz, né? Naquela época, o CCM, que é o Centro de Competência de Manufatura do ITA, nós trabalhamos muito fortemente com a Embraer. Então, hoje, o KC-390, que é esse avião cargueiro que é produzido lá em Gavião Peixoto,
pela Embraer, nós fizemos um sistema robótico para fazer alinhamento e nivelamento de seções de fuselagem, alinhar 2 seções de fuselagem, e um outro robô para fazer, então, a cravação dos rebites, tudo de uma forma automática, né. E esse sistema depois ele está em funcionamento tanto no KC-390, quanto também nos aviões executivos, principalmente o Legacy 500. E então, desde essa época, a minha preocupação é, a partir de uma necessidade, oportunidade da empresa, a gente desenvolve um demonstrador, prova que ele funciona. Eu chamo de demonstrador funcional pleno, para dizer que é um demonstrador, não é a solução de produção, porque a gente não Sim, é compete o com a protótipo. automação, é um protótipo, né? Mas eu prefiro demonstrador, para dizer que é um demonstrador. E é funcional pleno porque ele atende plenamente às funcionalidades que estão na origem desse problema, né. Então eu preciso rebitar, eu preciso fazer com o mesmo robô fazer o furo, cravar, colocar o rebite, cravar o rebite, sem ter que fazer isso várias vezes. Então nós desenvolvemos, por exemplo, né, uma mão robótica, como se fosse um rolete, né, que ele vai girando e fazendo uma hora fura, outra hora coloca o rebite, outra hora crava e assim por diante, né. Então, isso eu fiz meu doutorado nesta área, isso em 91, e aí depois trabalhei nesse centro de competência em manufatura, né, até a minha saída do ITA. Mas antes da minha saída ainda na questão aeronáutica, tinha tem um número, né, que me preocupava, me incomodava, na verdade, que é o seguinte: desses acidentes aéreos ou incidentes aéreos, que não chegam a ser um acidente, mas, né, alguma coisa próximo disso, 80% desses acidentes, eles têm como causa raiz fatores humanos. Uma desatenção, um estresse, a falta de consciência situacional. Então, mas aí preciso fazer aqui no ITA, né, precisa fazer alguma coisa sobre isso. Então, aí fui fazer meu pós-doutorado, fiquei 2 anos na Suécia, em Linköping. Linköping, saiu recentemente essa notícia, porque foi semana retrasada, né, que foi feito o primeiro Gripen aqui no Brasil, né, o Sim, caça sueco, né, acompanhei. acompanhando. E pela Saab, e cuja sede é Linköping. Então foi lá que eu fiz o meu pós-doutorado, em 2015, então depois deu um pulo aqui, né, 2015, e foi a minha última atividade lá no ITA, montar um laboratório de fatores humanos em aeronáutica, para olhar assim, então, por exemplo, o cockpit, né, toda a parte de instrumentação, qual é aquela configuração que chama mais a atenção do piloto? Ou que não deixa com que ele se disperse? Então, esse laboratório tem essa função. Isso foi até 2017, e eu nunca tive a intenção de me aposentar, nunca. Às vezes o pessoal falava: "Mas e aí?" Eu falei: "Ó, nem sei quanto tempo", mas nessa época aí de 2015, 2016, começou a haver aí rumores, né, de que a aposentadoria, a forma ia mudar, e aí alguns diziam, os colegas assim: "Não, mas nós já temos direito garantido, não sei o quê". Eu falei: "Olha, aqui no Brasil, infelizmente, com uma canetada, né, muda tudo", né, então eu já estava, Muda até a história. muda até a história. Então, eu resolvi me aposentar em 2018 para garantir justamente a aposentadoria do jeito que eu estava contribuindo desde o começo, né, já tinha tempo para isso, né. E eu fiquei lá no CCM, nesse centro, né, mas aí um colega nosso, né, que também é professor do ITA, mas também ele era o diretor aqui regional, do Senai, ele falou: "Não, você precisa conhecer Joinville para ver, porque a gente está começando lá os institutos e tal". E no começo ele falou: "Qual que é a chance de você ir para lá?" Eu falei: "Não, zero, não vou, nem conheço e também". Mas um dia ele falou: "Não, então vai lá para conhecer, você vai fazer esse trabalho aqui assim, assim", então
Aí eu vim e gostei muito do que vi, né? Então, em 8 de agosto, tá cheio de 8 aí, em 2018, eu vim para cá. E assumi essa posição que hoje a gente chama aqui, né, de pesquisador-chefe. Na verdade, esse pesquisador-chefe foi mais ou menos eu que sugeri esse título, porque lá na Embraer, quando você tem um programa, exemplo, mesmo esse aqui do Gripen, do KC-390, qualquer um desses, né, tem sempre a figura de um engenheiro-chefe. Ele é o coordenador geral, ele é auxiliado por vários outros, mas ele é o coordenador geral. E justamente eu gosto muito da área de engenharia de projetos, né? Mas eu falei para esse meu amigo, falei assim, ó, Jefferson, né, ele chama, mas eu não gostaria de cuidar, quer dizer, não vou cuidar assim, de aprovar se um funcionário chegou atrasado, para ver se ok ou não. Eu falei, não, isso outras pessoas fazem. Eu vou estar não perdendo meu tempo, mas não dando o máximo para o instituto que eu posso dar se eu ficar na área Gestora. gestor. Não quero. Por isso que foi criado, de fato, o cargo de pesquisador-chefe. Tecnológico. Puramente. Né? Eu gosto muito de projetos e justamente essa questão de projetos que têm uma finalidade de ajudar as empresas. Tanto é aqui que se alguém me pergunta aqui na rua, para que servem os institutos Senai de inovação? Para aumentar a competitividade do setor industrial, ponto. Aumentar a competitividade do setor industrial. Aqui é importante, então, eu já estou indo para a segunda parte, né? Pode ser? Pode. Eu só gostaria, primeiro, de registrar o meu parabéns a você. Um currículo absolutamente invejável, maravilhoso, inspirador, uma competência acumulada e ficamos felicíssimos em ter à nossa disposição. Seja bem-vindo. Joinville está crescendo com essa experiência toda junto conosco. E registro aqui já um convite para que você se aproxime mais do CAJ. Nós temos muitos profissionais lá e essa sua experiência com a convivência dos profissionais que a gente tem gravitando vai fazer com que todos realmente cresçamos e evoluamos a região como um todo. Muito obrigado, Ok. Seja bem-vindo, meus parabéns. Só rapidamente duas pequenas curiosidades Uhum. de Ilha Solteira é uma represa. Ilha Solteira é assim, mas aconteceu É o uma seguinte, usina é uma geradora usina geradora de energia. no Rio Paraná. Acontece que quando uma usina é feita, nesse caso, Ilha Solteira, no Rio Paraná, é gigante. Gigante. Né? Geralmente é feita uma cidade para construir a usina. Depois que a usina é construída, essa cidade é desfeita. Acontece que Ilha Solteira foi uma cidade planejada e muito bem planejada. E na época, o governador de São Paulo, ele chama Paulo Egídio Martins, na época, eu estou falando de 70, né, da Sim. década de 70. Ele falou, não vamos desmontar essa cidade, como foi feito, por exemplo, em Jupiá, que é ali do lado, é como se fosse um acampamento que é desfeito, mas foi uma cidade planejada, então tinha área lembra muito Brasília, tem a área comercial, tem a área residencial, tem a área bancária e assim por diante. Então o que ele fez na época, né? O Nesp é a terceira universidade paulista, né? Tem a USP, Unicamp e o Nesp, né? E a Unesp ela é espalhada em São Paulo, no estado de São Paulo inteiro. E, por exemplo, tem em São José do Rio Preto, tem em São José dos Campos, e cada um na sua, né? Lá em São José dos Campos, por exemplo, tem a parte de odontologia da Unesp, que é muito boa, e assim vai. Então eu falei, bom, então vamos botar um campus da Unesp em Ilha Solteira e aproveitar toda a estrutura laboratorial da própria usina, porque lá na época era a CESP, então foi colocado 3 engenharias, engenharia mecânica,
engenharia elétrica e engenharia civil. Eu fiz mesmo, né, os laboratórios, né, na época, na própria usina. Eu lembro uma coisa que me chamou muito a atenção, nós entramos aí nas turbinas para avaliar o processo de cavitação, que era mais ou menos o tamanho dessa sala aqui, né, as bolhas que se formavam. Então, foi uma experiência bem, bem interessante. E Ilha Solteira, aí depois, então, a cidade não foi desmontada, aliás, cresceu, e hoje a Unesp também, além das engenharias, ali depois foi acrescentada a engenharia de computação, e também ali, que é na fronteira com Mato Grosso do Sul, a parte de agro é muito forte. Então, foi colocado também a agronomia e veterinária Mas no campus. É um campus avançadíssimo, Avançadíssimo. moderníssimo. Moderníssimo em termos de reconhecimento. Como eu falei, eu fui a primeira turma, né, eu e meus colegas, né? Mas hoje, né, ela tem os programas de pós-graduação que não tinham, né, reconhecidos pela CAPES, né, nota 6, nota 7. Então, virou um campus, né, de excelência, assim como os outros da Unesp, né, que são estadual. De fato, e a Ilha Solteira, porque na, na, na jusante da barragem tem a montante e a jusante. Na jusante tem uma ilha no meio daquele rio gigante, Solteira. Só tem ela, Sozinha. sozinha, por isso que chama Ilha Solteira. Legal. Que história boa, bacana. Um bom registro para o nosso Sim. programa. E a outra curiosidade é assim, uma curiosidade assim um pouquinho mais de engenheiro mecânico curioso mesmo. Hoje em dia existem vários processos de união de chapas, né? Uhum, Principalmente por cola. uhum. Ônibus, por exemplo, não se usa mais rebites, né? Se usa outros elementos. E você comentou que os aviões continuam sendo rebitados. Quer dizer, dá um pouquinho de detalhe para nós a importância do processo de rebitagem na fuselagem da aeronave. A gente falava, até hoje, todo mundo da Embraer, na aeronáutica, falava assim, ó, se eu pudesse evitar rebite, eu evitaria. Eu imagino, né? sim. Porque, veja, o que você faz, você fura e depois tapa o furo. Enfraquece Né? a base e depois reforça. Mas justamente por conta das cargas aerodinâmicas, nenhum outro processo é tão seguro. Não, nenhum outro processo. Cola, solda, nem pensar, porque solda só existe na parte de tubulação, na parte estrutural zero, né? Porque quando você solda, né, você tem uma zona de aquecimento que altera a estrutura, Sim. a microestrutura, e isso, né, em função justamente das cargas, o que mais se teme na parte aeronáutica é fadiga. Então, concentra esforços ali. Concentra esforços ali. Então, se pudesse evitar, se evitaria. Então, o que tem sido feito em alguns casos, agora é a parte crescente de estruturas de carbono, fibra de carbono, que são, né, tecidas. Sim. Então, você tem uma grande parte, ele não tem rebite, ele só vai ter rebite na hora que eu vou pegar essa parte de fibra e encaixá-la em alguma outra, né? Mas se a gente pudesse fazer uma, né, de manufatura aditiva, que é o que a gente tem Sim. aqui também, né? Mas aí que tá, né? Todas têm uma questão de trade-off, né? De avaliação de riscos e benefícios. Então, por exemplo, nessa parte de manufatura aditiva, a gente tem que ter muita certeza a respeito de evitar porosidades. No caso de fibra, justamente fazer as fibras rasgarem internamente por conta da pressão. Então, continua ainda, não obstante ser, né, o processo ainda mais complicado do ponto de vista... E um dos mais antigos. E dos mais antigos, né? Ele é o mais seguro. O mais seguro. Ele é o mais seguro. Que coisa interessante. Olha só a importância, efetivamente, da evolução respeitar as origens, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma. E quando
isso for, como você falou, em termos de uma evolução, tiver algum processo que tenha a garantia de segurança, né? Porque ali, né, não tem posto de gasolina lá em cima, Não né? tem. Então, Não tem posto. Não tem ponto de parada. não tem por onde parar. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo para a paz dos nossos apoiadores e já retomamos o nosso programa. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retornando então ao nosso programa de hoje, para quem já assistiu a primeira parte, deve estar muito bem impressionado, como eu estou, com a experiência que o nosso colega, engenheiro mecânico Gonzaga, pesquisador-chefe do Instituto Senai Joinville, nos apresentou. Agora nós vamos conversar, Gonzaga, sobre a estruturação do Instituto Senai no estado de Santa Catarina e, particularmente, o Instituto Senai Joinville. Quer dizer, você não tinha nos planos vir para a nossa cidade, você veio e gostou, aprovou e se encantou. Sim. Conta um pouco para nós essa estruturação. Antes, eu queria lembrá-los aqui, às vezes vocês, quando ouvem essa palavra, Senai, o que vem à mente por primeiro? Senai. Acho que todo mundo aí está pensando, né, de cursos profissionais, cursos técnicos. De fato, o Senai, né, desde a década de 40, ele trabalha com excelência e continua trabalhando com excelência na área de cursos profissionais. Formação profissional. E é legal aqui pensar o seguinte,
quando, né, começou o Senai, olha só, não sei se o pessoal está atento a isso, né, mas foi uma jogada, eu diria, uma jogada de marketing na época de 40, muito interessante, porque não é um instituto que foi falado, não é uma organização, mas é um serviço. Olha só, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Então, ok, então estou dizendo que ele continua e continua com excelência. Tem toda a parte de gratuidade importantíssima para o setor industrial. Mais ou menos aí em 2013, 2014, baseado então no modelo alemão dos institutos Fraunhofer, o Senai propôs uma estrutura de institutos de inovação, Instituto Senai de Inovação. É bem parecido com o modelo alemão. E, assim como o caso alemão, a ideia é ter uma abrangência nacional, como é na Alemanha, abrangência nacional, vinculado as competências desses institutos vinculadas à experiência local, à vocação local. Então, por que que aqui em Joinville há 2 desses institutos, Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Manufatura e Instituto Senai de Inovação em Processamento a Laser, porque aqui a vocação local é metalmecânica. Assim, agora, mas tem também energias renováveis, é um tema importante, é muito importante, só que aqui não teria muito sentido colocar, ou nós vamos colocar em Natal, Rio Grande do Norte, porque lá é um polo, né, de energia eólica e solar bastante forte, né? Mas e a parte de polímeros? Então tem uma parte forte aqui no Rio Grande do Sul. Então São Leopoldo tem um Instituto Senai de Inovação em polímeros. Baterias, importante, aonde? Paraná. Então em Curitiba tem a eletroquímica. Então hoje nós somos 28 Institutos Senai de Inovação distribuídos no Brasil de acordo com as vocações locais. Então, agora se eu falar Florianópolis, né? Florianópolis, então, tem toda essa parte de vocação também de inovação, startups, computação e tal. Então, lá tem Instituto Senai de Inovação em sistemas embarcados. Então, aqui em Santa Catarina, tem 3 institutos, 2 estão localizados aqui em Joinville, aliás, no mesmo prédio. Cada um desses 28, tem uma figura igual a minha aqui, que é um pesquisador-chefe, né? Nesse caso aqui de Joinville, eu estou com os 2 chapéus, tanto de manufatura quanto de processamento a laser, que são temas correlatos. 2 pontos importantes aqui, né? O que esses institutos têm em comum? Todos eles, se você for lá eu estava falando no Mato Grosso do Sul, né, lá perto de Ilha Solteira, lá tem o Instituto Senai de Inovação em biomassa, justamente por conta da vocação, né, biomassa. Então, é comum que a gente tenha alguma demanda industrial que requeira a participação de mais do que um instituto. Então, a gente trabalha em rede também. Depois eu vou falar alguns desses projetos. Então, eles têm não obstante ter cada um a sua vocação, alguns problemas da indústria requerem uma ação em rede. E um outro ponto importante é assim, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, e tem uma escala proposta pela NASA, que é a escala de maturidade tecnológica. Então, uma tecnologia, ela pode ser muito incipiente, está lá no comecinho, ou ela já está em produção. Então, é uma escala de 1 a 9, que a gente chama de TRL, em inglês é isso, né? Que é maturidade tecnológica. E por exemplo, uma muito incipiente, que é uma escala de 1 a 3, não é
da nossa vocação trabalhar. Pesquisa básica, quem trabalha mais é a parte de universidade. Isso não quer dizer que ela é ruim, ou não, é essencial. Só que nós começamos a trabalhar a partir de uma identificação de uma necessidade da indústria. Então, se você me disser assim, ó, na minha empresa de plástico, eu preciso melhorar, por exemplo, a fluidez do molde, usando, por exemplo, algum tipo de metalização. Tratamento superficial. Tratamento superficial. Ah, é esse problema? Sim, aí eu entro. Porque a gente começa a partir de uma necessidade industrial. E até onde a gente vai? Até o demonstrador. Eu não vou entregar para você. Se você me pedir assim, ó, gostei disso aqui, você me faz 3 desses moldes. Eu sempre respondo não a 3 perguntas que o empresário me faz. A partir do demonstrador, pronto. Ele atendeu aquilo que a gente acordou no começo, tá certo? Ele gerou a fluidez que se precisa e assim por diante. Você faz 3 para mim? Eu falo, não. Você me dá assistência técnica? Não. Você me dá garantia? Não. Quem faz isso é uma empresa, né? Porque nós somos, como você colocou, um instituto de pesquisa, mas aplicada, não é uma pesquisa básica. Né? Então, todos os institutos têm isso. Eles começam... Essa é a norma de comportamento. É a norma de comportamento. E o outro ponto em comum é assim, mas para que servem os institutos? É sempre assim. Eu já falei isso. Aumentar a competitividade do setor industrial brasileiro. Ponto final. É para isso que a gente existe. Então, e com isso, né, essa competitividade envolve, então, formação de pessoas que trabalham nos projetos para depois irem para a empresa, definição de tecnologias novas, mas sempre no ponto de vista de demonstradores. Né? E um outro ponto que também... aí eu vou dizer que os institutos têm isso como meta, nem todos atingiram essa meta ainda. Nós aqui em Joinville, sim. Nós somos 100% sustentáveis. O que quer dizer isso? O dinheiro que eu uso para pagar a segurança do Instituto, a portaria, limpeza, eletricidade, tudo sai de projeto. No começo, a Fiesc, né, que é o ramp-up, né, no começo, então, ela nos ajudou para a gente chegar aqui, mas depois que a gente atingiu, hoje, na verdade, nós somos 114% sustentáveis. Né? O salário de todas as pessoas, dos pesquisadores que estão lá, bolsistas e tal, saem de projeto. Então, hoje, a Fiesc não coloca 1 centavo no Instituto, no sentido para manter o Instituto. A manutenção ela é feita essencialmente por projetos. Isso é uma notícia maravilhosa. Parabéns, novamente. Isso é uma norma nacional ou é uma característica joinvilense? Não, isso é nacional. Como eu falei, isso aqui, dentro do modelo que foi parecido lá com o Fraunhofer, né? Então a gente tinha algumas metas para atingir. Então, depois do ano 10, né? Então a gente tinha que, né, ou estar próximo ou já ter atingido a sustentabilidade. Deixa eu criar uma pequena figura para ver se a gente dá um passinho a mais. Esse assunto hipotético que nós levantamos de um tratamento superficial para melhorar a fluidez de um processo de transformação plástica, você chegou no ponto em que diz, não, realmente esse caminho resolve. Mas o cliente final, que é uma empresa de transformação, ele não tem na vocação dele fazer a ferramenta para fazer isso. Então, existe no meio do mercado, empresas menores, e às vezes elas se caracterizam por portes bem diferentes, mas que fazem essa parte.
Então, vamos imaginar que esse assunto nasceu da empresa de transformação. Chegou essa solução. Como é que uma empresa pequena, mas de alta tecnologia, se integra nesse sistema para ser a construtora daqueles 3 hipotéticos modelos que o transformador está pedindo? Então, essas 3 aí, a partir do momento que a gente entregou o demonstrador, que a empresa que, depois eu vou falar da parte de financiamento, que aprovou, que ele está funcionando, então, tem várias formas. A gente tem alguns projetos que a gente já traz essa empresa que vai fazer aqui para o projeto, para trabalhar com a gente. Credenciamento e um cadastramento de empresas aptas a continuar no processo. Ou o próprio cliente. Já tem. Ou o próprio cliente. Isso que você falou me lembrou, né, para falar um outro ponto importante, que é o financiamento, né? Eu falei, então, o financiamento, por exemplo, a sua empresa pode chegar com a gente, né, e falar assim, olha, então é assim, assim, assim. A gente na verdade, é um modelo de negócios que eu chamo de 3 degraus. O primeiro degrau vamos pegar esse exemplo hipotético novamente. Eu gostaria de ver tal. Será que dá para fazer um teste para uma amostra para ver se funciona? Dá. Quanto vai custar? Nada para você. Para mim vai. Porque isso é o pro bono, para a gente fazer um teste de joelho, fazer uma coisa... Por que que eu falo que vai? Se tem sentido. Isso. Por que eu disse que para mim vai custar? Não, porque eu vou usar uma máquina, eu vou usar energia, eu vou usar uma pessoa. Exatamente. Então, ok. Perfeito. Beleza. Então, mas a gente faz isso, o pro bono. Aí você fala assim, poxa, deu certo com esse material. Dá para fazer também com esse outro material e com esse outro? Fala assim, opa, hold your horses. Ok, agora eu vou ter que cobrar. Né? A gente não tem lucro. Assim como a Fiesc, mas eu preciso repor aquele material, eu preciso... Né, enfim. Então, é o que a gente chama aí de uma encomenda tecnológica. Né? Então, isso são passos preliminares para a gente chegar, de fato, no projeto. O projeto, aí a gente tem várias formas de financiamento. A mais simples que a gente tem é que nós somos uma unidade credenciada à Embrapi. Embrapi é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Então, como nós somos credenciados na área de manufatura e laser, lá no meu armário, eu já tenho um dinheiro pré-aprovado. Eu não preciso ligar para a Embrapi, olha, eu posso fazer esse projeto? Se estiver dentro da minha competência, esse exemplo está, né? É a parte de laser, né? Então, a gente discute aqui uma forma que eu vou pegar aquele dinheiro, geralmente a distribuição é 1/3, 1/3, 1/3. Então, 1/3 em dinheiro já está ali, eu posso pegar. O outro terço vem da empresa. E o outro terço é o nosso em termos de aporte econômico, eletricidade, máquina e tal. Né? Então, esse dinheiro é para pesquisa, é para chegar no demonstrador, é a forma mais simples que a gente tem e qualquer empresa, aliás, dependendo do porte da empresa, se for uma empresa pequena, e olha só, pequena aqui nesse padrão, com faturamento menor, não maior do que 90 milhões ano. Isso é considerado empresa. E aí a gente entra, então, com uma porcentagem, inclusive, do Sebrae, dentro desse portfólio. Mas tudo, né? Antes da gente ver formas de financiamento, o mais importante, o essencial, é que a gente acorde que é, de fato, um problema relevante. É um problema que a empresa tem, que resolvendo vai aumentar a competitividade. Então, a primeira discussão nossa é essa. É relevante isso que para a sua empresa, no sentido de aumentar a competitividade? Se a gente chegar, né, a essa conclusão, que é... relevante e execuível. Relevante e execuível. Né? Aí a gente... Né, eu gostaria também de colocar pessoas da minha empresa trabalhando. Sim, junto com a nossa equipe. Então, as formas têm diversas, mas o ponto inicial, e é o mais importante para mim,
é identificar que aquele problema, aquela oportunidade, né, vai levar a sua empresa para um outro patamar de competitividade. Perfeito. Vamos detalhar um pouquinho mais Joinville. Como está essa estruturação de Joinville, Tá. particularmente? Beleza. Então, aqui em Joinville, naquele prédio de 8 mil metros quadrados, eu sempre digo que ele não é em frente à dele, a dele é que está em frente ao nosso prédio, tá? Falando aqui. Não, diz que a Deller agora vai uma parte para o Paraguai, então quer dizer, vai continuar sendo realmente a referência, o Instituto. Tá. Então, aqui, vou começar pela parte de laser. O que nós temos aqui, e aí eu convido o pessoal a vir, né? Nós temos a infraestrutura de processamento a laser mais avançada da América Latina. De longe. Eu já andei por aí. O que a gente tem em termos de manufatura aditiva a laser, tratamento superficial a laser, soldagem a laser, e para cada um desses que eu falei, né, nós temos impressoras, máquinas e tal, é a mais avançada. Então, a gente fez, para quem já viu isso, né, a bailarina, que está aqui em frente ao Espaço Nobre, nós fizemos. Aqui na 9 de março, com a Visconde Toné, naquela ilhazinha ali. É aquela que tem aquela saia d'água, né? Sim. A bailarina, ela foi impressa em metal aço inox. Demorou, se a gente fosse contar, né, 24 horas, seria 3 meses ininterrupto. Só que a gente não fez tudo isso porque a gente estava usando aquelas máquinas, as impressoras também, para outros projetos. Né? E então, na parte de manufatura, essas 3 áreas, manufatura aditiva e a parte de funcionalização de superfícies e soldagem, a gente está muito avançado, muito mais avançado do que qualquer outro instituto aqui no Brasil e na América Latina. Tá? E tem vários projetos. Vou citar um projeto que é bem interessante nessa área. Da manufatura aditiva, é isso aí. Se alguém quiser depois pegar aqui o QR Code ali da bailarina, a gente vê todo o processo desde o início, desde do modelo que foi a Thaís, do Balé Bolshoi. Aliás, foi uma sugestão do Mário. A gente podia, em vez de fazer uma estátua qualquer, assim, não, vamos lá, então escaneamos a Thaís naquela posição, enfim. O prefeito participou, foi muito legal, né? E então, manufatura aditiva. Agora, vou dar um outro exemplo aqui da parte de modificação de superfície, ou que a gente chama funcionalização de superfícies, né? Recentemente, acho que foi o ano passado, não sei se vocês viram que caiu um avião lá no interior de São Paulo, um avião um avião ATR, turboprop, né? Ele caiu por conta da formação de gelo na asa. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é fazendo uma texturização do bordo de ataque, alterando a estrutura, microestrutura, de tal forma que essa estrutura evita a adesão de partículas de gelo no bordo de ataque, e, consequentemente, evita problemas como aquele que aconteceu. Então, a parte de manufatura aditiva, ela, como falei, a laser está muito, muito evoluída. Nós também, recentemente... Eu preciso pedir um pequeno intervalo tá bom. para os nossos apoiadores entrarem no programa. Tá bom.
Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Pessoal, retornando então ao nosso programa, no nosso terceiro bloco um pouco menor, em torno de 10 minutos, mas é o bloco que a gente destina para falar do futuro, o que está em curso e o que está em planejamento do futuro. Então, vamos aproveitar a presença do Gonzaga, que já estava nos falando das características do nosso Instituto Joinville, em que ele é forte em laser, e manufatura aditiva, e estava particularmente tratando o assunto de tratamento superficial para inibir a adição desnecessária e tudo mais. Gonzaga, vamos em frente. Então, eu só queria também acrescentar em relação à parte de manufatura aditiva a laser, né, esse ponto. Tem várias terminologias, 3D e tal, mas o termo correto é manufatura aditiva a laser. Como é que funciona isso? Imagine aqui que eu tenho uma base, e aqui nessa base eu espalho um pó de metal, um pó metálico, tá? Aí na parte de cima aqui tem uma fonte de laser e ela funde a primeira camada daquilo que está sendo impresso. Então imagine que isso aqui está no CAD, ele está fatiado, imagine assim, várias fatias, o laser percorre a primeira fatia. Aí o que acontece na sequência? Essa base aqui abaixa, não vou conseguir abaixar, ela abaixa um pouco, aí uma outra camada é colocada sobre aquela que está lá embaixo. E aí que vem o laser e faz a segunda camada. Aí o que acontece depois? Abaixa mais um pouco. Então ela vai abaixando até completar a parte. E aí o laser ele funde somente aquela
camada está sendo fatiada no momento. Então, isso é manufatura aditiva a laser. É o que é o termo correto. Antes de falar dos projetos finais, eu queria chamar a atenção também. Então, eu falei de laser, mas aqui em Joinville a gente também é muito forte em manufatura, particularmente robótica. Mas é uma robótica diferente daquela que você vê numa montadora de automóvel. Uma montadora de automóvel, você vê aquele monte de robôs. Aqueles robôs são chamados antropomórficos porque ele lembra a forma do homem. Então, ele tem um tronco, ele tem, né, Braço. braço, né, e mão. Né? É isso aí. Né? O que a gente faz aqui é o que a gente chama de robótica redutora de riscos. Então, imagine o seguinte, ó, que tem uma pessoa que tem que subir 15 metros para fazer a manutenção numa torre de petróleo, numa estrutura lá. E ele vai lá subindo, ou então ele tem que descer para pintar um rapel. Então, o que a gente faz, nós projetamos e fabricamos um demonstrador, um robô, que sobe naquela torre ou desce aqui embaixo para pintar. Então, ou então ele entra num lugar confinado. Então, nós somos especialistas, e é uma especialidade só aqui de Joinville, e a gente trabalha com esses, eu chamo de R3, robótica redutora de riscos, principalmente para setores que são bastante demandantes ou que tem muito risco, que é a parte de petróleo e a parte de sistemas elétricos. Então, a gente tem vários projetos com a Petrobras e também com as companhias elétricas, e dá, por exemplo, para fazer manutenção em redes energizadas. Perfeito. E eu queria agora falar do futuro. A gente tem aqui em Joinville... Você tinha comentado conosco sobre a soberania. Então, é sobre isso. Ok. Isso. A gente tem aqui, está em curso aqui em Joinville, alguns projetos que eu reporto como sendo assim, vetores que apontam para a soberania do Brasil. Vou dar um exemplo que nós aqui em Joinville estamos coordenando. Existe um projeto que é um demonstrador, outra vez, sempre assim, um demonstrador do processo de produção de ímãs permanentes de terras raras. Terras raras, se eu perguntasse para vocês aqui, né, por que se chama terras raras? Provavelmente alguém ia responder assim, porque é difícil de encontrar. Não é? É raro porque os elementos das terras raras, esses que são usados para ímãs, quase nunca você encontra sozinho. Assim como tem mina de cobre, mina de ferro, mina de manganês, lá, você nunca vai encontrar uma mina de neodímio, o praseodímio, que são elementos usados para ímãs permanentes. E a gente tem aqui no Brasil a segunda maior reserva do mundo. A primeira é da China, a segunda é a nossa aqui. Então, marquem esse nome, Magbras. Magbras é um nome que eu dei, que eu chamo de Magnets from Brazil, que a ideia é não apenas fazer a produção aqui no Brasil, mas exportar, justamente por conta de que a gente tem essas reservas. Então, esse projeto Magbras, ele está distribuído no Brasil. Tem, aqui mais uma vez, projeto em rede. Tem Instituto Senai de Inovação de Minas Gerais, São Paulo, nós e outros institutos que não são Senai, mas, por exemplo, o IPT e o CETEM, Rio de Janeiro, para a gente montar toda a cadeia, desde a extração até a produção dos ímãs e também a reciclagem. Então, esse projeto hoje já está em curso. Semana passada, nós tivemos um congresso de inovação da CNI, São Paulo. Nós apresentamos os primeiros ímãs permanentes feitos aqui no Brasil, usando essa tecnologia. Por que ímãs permanentes são importantes? Olha só, hein? A próxima vez que você olhar um aerogerador, tem aquelas pás de 30 metros, saiba que ali tem de 1 a 2 toneladas de ímãs permanentes 100% importados da China.
esses ímãs de alto desempenho, a gente não produz 1 grama aqui no Brasil. Agora, aliás, produzimos pouco, né? Mas está longe de chegar na cadeia. Então, isso é soberania na veia. A gente não pode ficar dependente disso, né? Um outro ponto que é muito caro aqui para Joinville é a parte de ferramentaria. Ferramentaria tem 3 polos importantes aqui no Brasil: Caxias do Sul, aqui em São Paulo. A gente já foi exportador de ferramentas, não apenas para a parte de injeção de alumínio, mas de estampo e tal. Hoje, a maior parte vem de fora também. Então, nós estamos num dos centros que a gente está construindo lá aqui no ISE, né, no Sinais de Inovação, é o CETEMO, que a gente vai fazer peças de óleo e gás também, que a gente importa, vai fazer para cá, e também a parte de ferramentas. Então, mais 2 pontos aí na questão da soberania. E um outro para vocês lembrarem, né, já que nós estamos tá nas manchetes essa semana, né? A missão Artemis da Lua, né? Indo lá Da NASA. Lua, na NASA, né? Em 1978 foi fundado um programa chamado MEC-B, Missão Espacial Completa Brasileira, que tinha 3 pilares: fazer um centro de lançamento, Alcântara, Maranhão, uma instituição para satélites, o INPE, onde eu fiz o meu mestrado, e veículo lançador de satélite, 0. Desde 78, a gente não foi capaz ainda de colocar um satélite nosso, que já está feito, né, em órbita com recursos nacionais. Felizmente, agora a gente está voltando isso e a gente está participando também para fazer, então, partes das câmaras de combustão de foguetes. A gente está trabalhando fortemente com a UNB de Brasília, com manufatura aditiva. Nós estamos montando, né, imprimindo as câmaras de combustão com os canais de refrigeração já embutidos, né, que dá um desempenho muito maior. Soberania também. A gente não vai ser soberano, Brasil, enquanto a gente não tiver a tecnologia de lançamento de foguetes. Estou falando parte civil, né? A parte civil. Satélites, né? Imagina, o que a gente faz hoje, a gente paga um aluguel gigante, eu nem sei esse número, né? De quanto custa você alugar um espaço num foguete para fazer o lançamento. Esse é um outro ponto aí de atenção e diretamente. Claro que tem outros itens de soberania, né? Mas esses que eu falei... Tecnologia é básica. Sem tecnologia... Então, mas esses estão situados aqui em Joinville. Nós estamos indo, infelizmente, ao do programa, mas me dá um minutinho de atenção, Gonzaga, sobre a ampliação física que vocês estão fazendo no Instituto. Tá. Então, hoje nós temos 8.000 metros quadrados, onde a gente tem o Instituto Nacional de Inovação de Sistema de Manufatura e laser, está lá. Na parte interna mesmo desses 8.000 metros quadrados, nós estamos reorganizando a parte de impressoras, o processamento a laser. Então, porque tem toda uma questão de pó e tal, então é o CT Laser, Centro Tecnológico Laser. Do lado, quando vocês forem lá, é visível já, tem o CT Hobby, que é uma área de 3.600 metros quadrados, financiado pela Petrobras, para a gente fazer testes. Sabe aqueles robôs esquisitos que eu falei? Um que sobe, outro que desce, outro submarino, então aqueles robôs para evitar, né, minimizar o risco. Então, esses robôs eles vão ser testados nesse CT Hobby, que é o Centro Tecnológico de Robótica. E do lado do Instituto, ainda vocês não vão ver isso, mas é onde está o L ponto, ainda está a Polícia Federal, etc, mas aquilo lá, a escritura já está pela Fiesc, na Fiesc, e aí a gente vai construir, então, o CETEMO, que é esse Centro Tecnológico de Manufatura e Sistemas Cibermecânicos, que são a cada item que a gente tem,
físico, a gente tem o gêmeo digital, ou seja, a versão digital que conversa com ele. Então, por isso que se chama cibermecânica. E ali são 11 mil metros quadrados, e a gente vai construir. Nós estamos na primeira fase, que é o projeto executivo, mas ali tem um investimento de 283 milhões de reais. Então, Gonzaga, nós já vamos deixar marcado uma nova conversa, porque é muito assunto novo. Queremos agradecer a presença do Gonzaga, você que nos assiste, a você que nos apoia, a TV BE, mais esse programa, pelo espaço que nos dá, e continue nos assistindo, prestigiando. Até a próxima.